Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. Gente, hoje a minha conversa é sobre segurança no mundo digital. A gente vai falar um pouquinho dessa segurança, dessa forma da gente estar por aí assinando documentos, como é que isso tramita. E para falar com muita propriedade sobre isso, está comigo a Juliana Sintra, que é executiva da CertSign, a maior empresa de certificação digital do Brasil. E ela está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Lani. É um prazer estar participando aqui com você desse bate-papo e poder passar um pouco aí sobre o tema. Que vai ser super forte, gente. Porque às vezes a gente acha que já sabe de tudo, né? Mas é bom a gente ouvir, sabe, de especialistas, de pessoas que estão diretamente trabalhando. Mas antes da gente começar com as perguntas, eu quero te convidar a seguir as redes sociais, siga a Lani Menezes, Ilha Notícias, participe, distribui nossos podcasts e o que você quiser falar, perguntar, manda lá para a gente poder ir conversando, dar dicas de quem a gente pode trazer para cá, porque esse espaço é meu, é seu, é nosso, para a gente principalmente conversar com essas mulheres que têm sempre algo relevante para trazer com a gente. A Juliana Sintra, ela tem mais de 20 anos no mercado na área comercial e aí há 5 ela se dedicou à parte da certificação digital, certo? Me conta como é que foi essa escolha de estar nesse mundo comercial, que é um mundo competitivo, é um mundo masculino, é um mundo forte, mas que você com essa carinha de jovem entrou, se apaixonou e ficou. Olha, de início eu gostava muito da parte administrativa, eu trabalhei um tempo nessa parte administrativa, mas o que me chamou muito a atenção na parte comercial é essa questão de relacionamento que a gente acaba criando, né? Então, estou nessa área trabalhando com vários tipos de negócio e eu me interessei muito por essa questão de relacionamento mesmo que a gente tem, essa parte comercial, entender também muito o que as pessoas gostam de procurar, o que as pessoas ali procuram na questão de facilidade, de resolver, de soluções em si. Então, eu me identifiquei muito nessa parte. E dentro desse período, nos últimos 5 anos, você fez essa mudança para a parte de certificação digital. O que te encantou nessa área? Porque continua com o relacionamento, mas o que essa área te chamou a atenção? A tecnologia, o futurismo? O que você olhou para ela e falou assim, nossa, preciso estar por aqui? Eu acredito que muito a evolução, né? No sentido de hoje nós temos a nossa personalidade, a gente tem a nossa identidade. E para isso a gente usa muito também na questão de precisar juridicamente assinar. Então a gente tem uma assinatura digital. E isso me chamou a atenção na questão tecnológica. E trabalhando nesse meio, a gente percebe muito que hoje em dia a gente tem que ter muitos cuidados, né? E foi o que foi muito interessante, foi toda essa evolução, de como evoluímos para todo tipo de assinatura. E isso foi o que me encantou, foi essa evolução. E aí, só para as pessoas poderem conhecer, o que a CertSign realmente faz? Que é para a gente poder ir posicionando as pessoas. Porque a gente fala de certificado digital e muita gente, às vezes, não entende o que é verdadeiramente. Você colocou sobre a assinatura digital, né? Essa assinatura que a gente tem que nos garante ser quem somos nós, aonde nós estivermos. Mas conta para a gente um pouquinho disso. Certo. A CertSign, ela é pioneira, né? Ela foi criada em 96, ela é pioneira em certificação digital, então ela é uma das mais ali nomeadas com questão de certificação digital. Então, ela traz muita segurança, muita credibilidade. A certificação nada mais é do que a identidade digital em questões jurídicas, em todos os processos que é necessário a utilização de uma assinatura, ela vem ali para facilitar com essa evolução tecnológica. Eu vejo, às vezes, que muita gente ainda pensa na certificação digital como uma questão muito burocrática, apenas na abertura de uma empresa. Mas não, ao longo de todo o processo, essa certificação ela é necessária, né? Dentro das documentações onde a contabilidade se comunica com o próprio Estado, né? Com a própria federação.
Como você falou, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo que se tiver que assinar uma documentação, isso sou eu em qualquer lugar através dessa certificação. Então, essa garantia de ter uma organização que seja pioneira, que tenha responsabilidade e tenha realmente condição de garantir isso, é muito importante para a escolha dessa certificadora, né? Sim, sim. Até porque a sua assinatura, ela depende disso, então você tem que estar muito seguro da onde você está deixando, com quem, a questão de confiança, de credibilidade do local. Então, a CertSign, sem dúvida, tem todo esse cuidado na questão de segurança, de credibilidade, né, para que não ocorra futuros deslizes, fraudes. Então, é bem importante que você analise mesmo, que seja uma certificadora credenciada, nomeada no mercado, para que você não corra riscos, né? A gente teve um boom aí de um monte de certificadoras que abrindo suas portas em qualquer... Na verdade, nem tinha porta, né? Era só virtual. Mas a gente também viu que muitas fecharam. Mas aí a gente via um pouco de concorrência financeira, né? Era onde era uma barganha financeira mais barata. E aí eu quero te aproveitar, porque com o aumento de tantas questões tecnológicas que tem a fraude, os golpes, como é que uma pessoa pode escolher, o que ela precisa olhar para fazer a escolha de uma CertSign da vida, que tem todo esse respaldo, esse reconhecimento do mercado, é a primeira, né, de certificação digital no Brasil. O que essa pessoa que está precisando fazer um certificado precisa olhar? Né? Eu acho que dentro do conceito, a menor coisa seria o valor, mas, infelizmente, bate no bolso. Como é que a gente pode orientar isso para essas pessoas que precisam escolher uma certificadora? Olha, eu recomendo muito pesquisar o nome, pesquisar o local, verificar se realmente é uma AC credenciada no ICP Brasil, que tudo isso faz parte, não... Porque você não pode deixar, são seus dados pessoais, né? São informações pessoais. Então, eu acredito que uma boa pesquisa, analisar o local, ver se aquele local, se aquela certificadora realmente está te passando a confiança, até porque são dados que você não pode passar totalmente, são processos que você faz. Então, eu acredito que hoje, mesmo tendo essa divisão, muita diferença de valores, de preço, também você considerar, né? Acredito que você possa considerar se o valor também está muito abaixo, qual o motivo de estar tão baixo do que realmente é do mercado. Então, vale a pena muito pesquisar sobre a certificadora e toda a trajetória dela, se ela é credenciada no ICP, para que você não corra nenhum risco aí de vazamento de dados ou fraudes. Olha, gente, a gente vai aprender muito com ela, tá? Porque realmente, né, é um trabalho... Porque, assim, ainda para muita gente é coisa nova. Eu acho que talvez quem tenha, né, o contador que tem mais esse relacionamento, né? Então, às vezes, para os empresários, para as pessoas, né, vamos dizer, que não tem essa visão contábil, às vezes cria uma distância. Mas, no final, exemplo, você fechou um contrato, precisa fazer, né, a leitura e a assinatura. Você tem todo um processo ali prático para fazer isso. Antes você tinha que, não, eu preciso me reunir. Não, eu posso mandar via e-mail, via PDF, o meu outro lado assina, eu assino. Então, a gente ganhou muita velocidade, né? Mas também fragilidade, que se não for buscar um local correto, a gente tem assim, riscos. Você falou de localização. É muito interessante que essa empresa, né, onde vai estar fazendo o certificado, tem um posto físico, né, tem um lugar físico, né, para as pessoas conhecer tete a tete, como você falou do relacionamento, saber quem é a outra pessoa que está te atendendo. Sim, exatamente. Mesmo hoje, com toda a tecnologia, até mesmo por conta da pandemia, né, Lani, nós tivemos que readequar como seria essas emissões de certificados.
E graças a Deus ali houve toda uma transformação tecnológica, que hoje os certificados digitais eles são feitos por videoconferência, muitos deles que não há necessidade sendo presencial. Porém, também é muito importante, dependendo do tipo de certificado que é necessário, a pessoa estar ali apresentando uma documentação e sendo presencial. É interessante realmente que verifique a localidade, né? Todo como é feito, os dados, até porque hoje com a IA nós veio para facilitar todo Muita coisa. ali, veio para facilitar muita coisa, mas também nós corremos o risco de realmente ela facilitar fraudes. Então, hoje, vendo que a CertiSign é extremamente capacitada para identificar qualquer tipo de intenção que venha a qualquer fraude. Isso é interessante, porque assim, existe um órgão regulador, né? A gente fala do ITI, fala do ICP, que a gente precisa que até quem atende tem que ter seus credenciamentos, está relacionado a uma empresa física, ou seja, tem identidade daquele profissional, e esse profissional tem que ter passado por cursos que também estão presos ao ITI, ou seja, o nome desse profissional que atende na certificação, ele está também dentro de um órgão maior, que aí ele não pode estar em vários ao mesmo tempo, tem que estar em um único só. Quer dizer, às vezes a gente só vê apenas um atendimento, né? Mas a gente tem tanta coisa ali por trás, e que é importante a gente falar, gente, porque é exatamente isso, a preocupação das pessoas não banalizarem, não achar que, não, mas é qualquer coisa. Não, não é, tem todo um trabalho. Se tem uma empresa que não tem nome no mercado, cuidado, né? Porque depois você vai achar o barato vai sair caro, né? Então, assim, se gasta um dinheiro, mas você não sabe aonde está hospedado os seus dados, em que local isso se encontra. Então, é bom a gente atentar para essas coisas, né? Sim, exatamente, né? Como você diz, nós temos um órgão regulador, que é a ICP Brasil, justamente esses agentes de registro, essas pessoas que têm ali todo o contato com a documentação, diretamente com o cliente que está ali fazendo a emissão, ele é totalmente responsável por tudo aquilo, por isso que é necessário ele ser credenciado, ele é responsável por não vazar dados, ele é responsável por identificar se realmente aquela pessoa que está fazendo é ela mesma, se não está sendo outra pessoa se passando. Então, existe tudo isso, todo um regulamento, todo um cuidado. Então, é extremamente necessário que você saiba onde você está passando as suas informações, né? E dentro da tua experiência, né? Você acha para onde a gente está caminhando? Assim, tem alguma visão mais ampla para onde a gente está indo com essa tecnologia de certificação? Sim, a certificação ela veio sem dúvidas para facilitar muita coisa, né? Hoje a gente vê que o quão é rápido, né, uma assinatura, pessoas que estão fora do próprio país e precisa necessariamente ali de qualquer tipo de assinatura, então é muito mais prático. A certificação digital, ela literalmente acompanhou ali a evolução da tecnologia. Então, eu acredito que a tendência ali é facilitar, porém, com muito cuidado, né, com relação a inteligência artificial veio para nos facilitar, mas também a gente tem que tomar muito cuidado para que ela também não facilite a fraude. É engraçado isso, porque assim, quando a gente faz uma certificação, né, um certificado, tudo isso é visto, né? Toda a documentação, a legalidade da documentação, tudo isso fica guardado de uma maneira onde respeita a lei de propriedade, né, de dados, que não pode ser divulgado. Então, tanto detalhe que às vezes as pessoas não conseguem perceber, né? Porque tem muita coisa ali para assegurar que aquele ser humano que está assinando, que está ali fazendo um certificado, ele é realmente aquela pessoa. Por isso, a necessidade desses agentes de registro, que são esses profissionais que atendem, estarem capacitados e respondem criminalmente. Né? Isso que é interessante, porque por isso ter o espaço físico é interessante, porque você vai olhar para a Alane, saber que é a Alane, e eu vou responder criminalmente sobre aquilo ali, se caso aceite qualquer coisa diferente. Então,
é interessante, gente, porque de tanta tecnologia, a facilidade que a gente tem falado, é importante a gente observar o cuidado que se precisa ter. Então, não se compra na esquina, né? Não é uma bala que se compra na esquina. Eu vou comprar uma camisa e eu vou... Não, tem que saber escolher, tem que saber exatamente onde você está, saber... Tem um telefone onde tem um ser humano do outro lado que vai te atender, vai falar com você, vai te orientar. E me conta assim, olhando os concorrentes, como é que é o suporte da CertSign? Né? Ele tem todo um trabalho, é tudo da certificadora mesmo, como é que isso funciona? Isso, nós temos ali toda uma equipe extremamente preparada, tá? Para dar todo o suporte ali para as ARs. E nós temos o time interno, nós temos os consultores operacionais, nós temos os consultores comerciais, e ali todo o time que fica por trás de todo esse processo, até porque uma emissão de um certificado, ele passa por vários processos, por verificação, se realmente aquela documentação é verídica ou não. Então, assim, ao ver, parece muito simples, até por conta do tempo que se leva para uma emissão, mas por trás disso tudo tem uma equipe ali extremamente qualificada para estar dando todo o suporte ali que é necessário. Inclusive para o cliente, se de repente, no momento em que ele faça ali a aquisição do certificado e houve algum tipo de dado incorreto, você tem ali um número que você possa falar com o nosso SAC, o nosso suporte, que vão passar ali todas as informações para vocês. E como é que você trabalha? Você, como executiva da CertSign, você vai conhecendo as ARs, vai conhecendo os locais, você é aquela pessoa que fica entre comunicado da AR junto com a certificadora. Como é que você faz a tua atuação? Isso, a atuação do executivo comercial na CertSign é mais de relacionamento. Nós cuidamos de uma carteira ali de parceiros, né, que são as nossas ARs, onde nós acompanhamos ali todo o desenvolvimento comercial com relação às vendas, à necessidade do que precisa um ponto de atendimento que necessita ser aberto ou não, a questão das validações e das vendas. Então, a gente vai acompanhando essa carteira de ARs na parte comercial, e temos também a consultora operacional, que ajuda no sentido ali todo de suporte com sistemas, o que é necessário, precisar dar um apoio, de repente, para um chamado que ainda não foi ali feito. Então, a gente tem toda essa equipe, mas falando propriamente dito da minha parte comercial, seria essa mesmo, mais o relacionamento com as ARs e sabermos o que é necessário ali para um melhor atendimento, uma melhor experiência para a certificação. A gente percebe que existe uma forma também diferente dos mais jovens que vão precisando da certificadora, dos mais velhos. Então, assim, não, todo mundo precisa da certificação digital, mas os mais novos, às vezes, gostam muito daquele produto que é remoto, que fica nas nuvens, né? Que aí tem uma forma de ter mais facilidade de acessar pelo celular. Sim. E os mais antigos, né, as pessoas mais velhas, preferem o tradicional, que são aquela que fica no computador, ou que tem um cartão, ou que tem um token. Fala um pouquinho dessas diferenças para a gente. Isso, hoje nós temos vários tipos, né, de certificados digitais. Os mais conhecidos são o modelo A1 e o A3. O A1 sendo um modelo ali mais digital, que não tem necessidade de token ou cartão. O modelo A3 ali, geralmente ele é mais extenso. Antigamente ele durava 3 anos, hoje em dia mudou. Ele dura em torno de 2 anos. E tem o token, né, que seria um pendrive ou um cartão, que geralmente é utilizado para a parte mais jurídica, né, juridicamente. E o A1, que é o mais simples, o mais comercializado, vamos se dizer assim, que ele é instalado diretamente na máquina
e mais para todo esse processo de assinaturas, para simplificar mesmo. Mesmo. E aí você tem tanto para pessoa física e para pessoa jurídica. Isso, nós temos o ECPF, que é para pessoa física, e o ECNPJ, que é para pessoa jurídica. Então, todo CNPJ vai precisar de um CPF. Sim, necessariamente todo precisa, até por conta de assinaturas, questões governamentais, né? Todo ECNPJ é necessário que tenha um certificado digital. E o que mais que a gente não perguntou que seria interessante a gente saber sobre certificado digital? Eu gostaria de pedir que vocês procurassem saber mais, né, a respeito da certificação digital, principalmente com questão de segurança, né? É algo que são seus dados, é muito criterioso, tem que tomar muito cuidado aonde você faz, procura pesquisar realmente a questão da facilidade que é ter um certificado digital. Não necessariamente você precisa ter uma empresa, né? Tanto é que nós temos o modelo ECPF, mas que facilita muito hoje em dia. De repente você está numa localidade que você não pode estar presente para uma assinatura, e isso faz com que facilite muito. Hoje, na correria do dia a dia, acredito que ajuda muito nesse sentido. Ai, que bom, que bom. Gente, a ideia era trazer ela para falar um pouquinho sobre o certificado digital, para a gente conhecer um pouquinho mais. E aí, como ela é da CertSign, claro, é a maior certificadora do Brasil que a gente tem. E que é muito prazer você estar aqui, né? Ela anda o Brasil todo, mas ela é de São Paulo, né? Sim. Anda o Brasil todo, isso é muito legal, porque dá para perceber o sotaque diferente. Sim, o sotaque paulista, mas a intenção é estar passando aqui por todo o Brasil, estar falando com todos os nossos parceiros e estar mais próximo mesmo de cada um. Que bom, que bom. Então, já para a gente ir encerrando, o que você deixa de mensagem para aquele que sabe, eu preciso de uma certificação hoje? O que você deixa de recomendação? Olha, eu recomendo que vocês analisem se realmente, quando forem comprar, emitir o certificado digital, verifiquem se realmente existe um ponto físico ali, tá? Pesquisem, mesmo que seja por videoconferência, veja se realmente existe aquela AR, aquele ponto físico, para que não ocorra de vazamento de dados, se aquilo realmente está credenciado, porque hoje em dia cresceu muito, né, esse mercado, então é necessário que tenha muito cuidado. E um dos cuidados maiores ali que você pode ter do primeiro passo seria ver realmente existe um ponto físico onde você consiga contato, para que você assim consiga efetivar esse certificado digital. Juliana, amei. Obrigada pela tua presença, obrigada pela sua conversa, foi bem esclarecedora. Eu acho que se você precisa comprar o certificado, sabe, revisa aqui a nossa conversa, bota lá para você conhecer bastante, porque às vezes a gente acha que sabe, mas tem muito mais coisa por trás, e eu acho que você passou essa clareza para a gente. Obrigada mesmo por essa presença. Eu que agradeço, Lani, foi muito bom poder passar um pouco do que a gente vive hoje, com muito cuidado, com muito carinho também, e o que puder ajudar nesse sentido, eu estou aqui. Que bom. E, gente, então convido vocês mais uma vez a acompanhar a gente nas redes sociais, Lani Menezes Notícias, e lembrando a você que está aí do outro lado, que se precisar fazer um certificado digital, na Ilha do Governador tem a R Trem de Nova, ela fica na Estrada do Galeão 2879, sala 208, e também de 9 às 18, e também no Shopping Ilha Plaza, aqui no andar da CIA, no primeiro andar, nós temos atendimento de 14 horas às 10 horas, às 22 horas. Então você sabe, na Ilha do Governador, onde procurar. E também onde você estiver no mundo, a gente atende remotamente também. Então fiquem com Deus, obrigada, tá? Obrigada por vocês estarem conosco. Tchau.